falando um pouquinho sobre constelação familiar, que eu acho que isso é muito legal e explode a cabeça quando a gente explica, tá? O que acontece? A nossa relação com o nosso pai, a nossa relação com a nossa mãe e com o nosso pai, ela tem uma relação um pouco diferente, tá? Se vocês forem perceber fotos de filho com a mãe e filho com o pai, geralmente tem uma diferença. Filho com a mãe é geralmente uma foto da mãe segurando o bebê assim, né? Protegendo, cuidando da criança. Foto de filho com o pai é o quê? Ou o filho aqui na garupa, ou o pai jogando a criança para cima. Né? Essa é a relação, é a foto universal de mãe e foto universal de pai. O que tem a ver isso com a constelação e o que tem a ver isso com o Feng Shui? Né? A relação com a mãe é aquela figura que te protege. O pai é aquela figura que te dá segurança para você crescer, para você ter visão, para você expandir. Então, o que acontece? A nossa figura com o nosso pai, ela está muito relacionada com o nosso crescimento. Inclusive, com o nosso crescimento financeiro. A gente crescer, a gente se desenvolver, a gente atingir coisas maiores, alcançar coisas maiores. Se a gente tem algum ponto falho com o nosso pai profissional, né? Porque você precisa ter essa segurança para você conseguir arriscar mais e conseguir alçar áreas, voos maiores, né? Tanto que, não coincidentemente, no Baguá é o mapa de energias da nossa casa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tem o Baguá, que é essa representação aqui, ó. E nesse Baguá tem 9 diferentes áreas. Tem aqui, ó, área do sucesso, área do relacionamento, área da criatividade, área dos amigos, área do trabalho, área da espiritualidade, área da família, área da prosperidade. E no centro dela é a área da saúde, que é o equilíbrio de todas as outras áreas. Essas áreas, elas não são isoladas. Uma tem relação com a outra. E essas áreas de baixo, elas são a base para essas áreas de cima. Vou explicar para vocês. A área da família, ela é a base para a nossa criatividade. A família representa o passado e a criatividade representa o futuro. Por isso que aqui na criatividade estão os nossos filhos. Aqui são os nossos pais e aqui os nossos filhos. A relação com os nossos pais interfere na relação com os nossos filhos. Então, uma é a base para a outra. A espiritualidade é a base para a área do relacionamento. Ou seja, a espiritualidade é a relação, é a evolução do nosso espírito. Se a gente não está bem com a gente mesmo, dificilmente a gente vai conseguir ter bons relacionamentos, porque a espiritualidade é a base para os relacionamentos. O trabalho representa a nossa missão de vida, a gente fazer aquilo que a gente ama, a gente fazer aquilo que a gente realmente acredita. O trabalho é a base para o sucesso. Se você não trabalha em algo que você realmente acredita, que você ama, dificilmente você vai conseguir ter um sucesso ou um sucesso sustentável a longo prazo. Tá? Então, um é a base para o outro. E aqui o ponto que eu quero chegar com vocês, a área dos amigos é a base para a área da prosperidade. E aqui no Babá, a área dos amigos, ela representa a nossa relação com o nosso pai. A relação com a mãe é a área dos relacionamentos. A relação com o pai é a área dos amigos. E os amigos é a base para a área da prosperidade. Se você tem coisas mal resolvidas com o seu pai, grandes chances são que você vai ter dificuldade para alcançar a tão desejada prosperidade. E isso tem tudo a ver com a cabeceira da nossa cama. Porque se tem um objeto dentro da nossa casa que representa a figura paterna, o sentimento da figura paterna, é a nossa cabeceira. E quando você não tem a cabeceira dentro, não tem a cabeceira na tua cama, você sente essa ausência e isso interfere na tua autoconfiança, na tua segurança, no sentimento de apoio, na relação com o pai e na prosperidade financeira. Certo? Bom, quinta coisa que você tem no seu quarto que suga a sua energia. Armário em cima da cabeça. Armário ou prateleira ou nicho. Coisas acima da sua cabeça. Você deita, você olha para cima, você vê alguma coisa ali.
aquilo gera uma opressão. O nosso inconsciente, ele funciona basicamente, né, como buscar formas de nos proteger. Então, a gente precisa se alimentar, porque se a gente não se alimenta, a gente corre um risco de morrer. A gente tem que sempre se proteger das ameaças ao nosso redor. Se tem uma coisa em cima da sua cabeça, por mais que esteja pregado, por mais que esteja fixo, o nosso inconsciente, ele fica em estado de alerta. Por quê? Porque aquilo a qualquer momento pode cair. Então, quando a gente deita numa cama e o nosso inconsciente fica em estado de alerta, a gente não consegue dormir, não consegue descansar, não consegue desligar, porque a gente está em estado de alerta. E aí, toda essa opressão também, por mais que não esteja em cima da nossa cabeça, mas a energia, ela faz uma opressão como se estivesse em cima da nossa cabeça. Então, além de tudo, além dessa questão de você não conseguir relaxar naquele lugar, ainda tem o sentimento de que você está segurando aquele armário em cima da tua cabeça. Porque essa opressão energética gera essa opressão realmente na sua cabeça. E aí as pessoas têm dor de cabeça, as pessoas têm enxaqueca, as pessoas têm muito desconforto, né? Então, armário, prateleira, quadrinhos, se for, às vezes, quadro muito largo, assim, ó, que tem uma moldura muito larga, se uma pessoa é muito sensível, pode atrapalhar, tá? Eu já tive casos que eu fiquei em hotel com a Bárbara. Quem me acompanha aqui um pouco já sabe, né? A Bárbara, ela é minha noiva e ela tem muita tendência a ter dor de cabeça. A gente já foi em hotéis que a gente teve que tirar o quadro de cima para dormir, porque ela não conseguia. Ela estava acordando com dor de cabeça e aí a gente começou a ver o que tinha de errado. E a única coisa era ali, tirou, dormiu, no dia seguinte não teve mais nada. Então a gente já teve caso. Comigo não dava nada porque eu não sou sensível a isso, né? Inclusive na primeira live aqui, o jeito certo de começar a harmonizar a sua casa, eu falei muito sobre isso, sobre a tendência que uma pessoa tem ou não de ter um problema.